Então, toda vez que eu ia navegar, eu me arrependia de não estar levando minha mãe. Aí eu falei com os meus companheiros de navegação e com a Mônica, eu falei, eu vou levar minha mãe. Vamos sábado? Vamos. Olhamos o tempo perfeito, olhamos vento, 14 por hora, perfeito. Mas só que para navegar de jet ski com 3, na represa é um pouco ruim, ele tomba fácil. No mar é muito pior. Mas só que eu gosto do mar, mas eu também não sei nadar, mas eu gosto. Vai entender Deus, né? Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. E a gente entramos no mar, mais ou menos às 10 horas da manhã. Entramos, fomos até uma ilha muito bonita, se divertimos, almoçamos, tudo. E eu não sei se vocês viram na televisão, passou por cima de nós uma nuvem muito grande. E quando o pessoal da ilha avistou essa nuvem, primeira coisa que eles falaram, fecha todos os guarda-chuva, vai vir um vendaval. A gente ficou tranquilo, amém. Aí eles fecharam e tal, aí essa nuvem passou, gente, não sei se vocês viram, passou em todo lugar. Uma nuvem muito grande, ela vem devassando tudo, ela vem arrastando tudo. E passou por nós, nada aconteceu, e logo na seguida o sol. Falei, tá tudo top pra gente. Tudo ótimo, continuamos comendo. E faltando uns 10 minutos para nós partir daquela ilha, a Mônica estava sentada, juntamente minha mãe, meus cunhados estavam lá na beira d'água, veio um golpe de vento assim, um dos guarda-chuva voou e veio na direção da Mônica. E a Mônica chama assim, meu herói. Eu como um ninja, pulei, eu consegui catar esse guarda-chuva e coloquei no chão. Enfim, vamos embora, deu hora de vir embora. Sento no jet ski, o jet não pega. De jeito nenhum. E ele começou a me arrastar para as pedras e não pegava. Aí meu cunhado foi lá, me guinchou, me levou mais pro mar. Fucei, ele pegou. Quando ele pegou, embarquei a dona Mônica, a minha mãe, e estamos vindo embora. Tudo normal. De repente, meus irmãos, aquele mar começou a mexer, começou a sacudir. E a gente subia, acho que mais ou menos uns 2 metros, assim, quando ela terminava a onda, assim, ela, um buraco, puf, e levantava. E eu pensei assim, Mônica, agarra eu e a mãe agarra você, porque se nós estivermos agarrados, um vai sentir o outro, ninguém vai ficar para trás. Estamos vindo, irmão. Orei para Deus, Senhor, acalma o mar. Senhor, acalma o vento, que nem esse louvor acabou de falar. E o Senhor, por favor, tenha graça sobre as nossas vidas, tenha misericórdia. Gente, eu fiquei com muito medo. Só que além de medo de mim, tinha mais minha mãe e minha esposa. No outro embarcação, tinha meus cunhados, minha sobrinha, tem 4 anos. Muito preocupado, porque se virasse, não dava para eu ajudar ele, nem ele me ajudar, porque ia virar outra embarcação. Eu só falei assim para Mônica, caso virar a embarcação, agarra um ou outro, vamos ficar nós 3 agarrados, até vir ajuda. Mas isso já era quase 4 para 5 horas da tarde. Se aquele jet virasse, irmãos, a ajuda só ia chegar no outro dia. E eu vim orando, Senhor, me ajuda. Senhor, acalma o mar. Senhor, acalma o vento. Me ajuda, me ajuda. Até que nós conseguimos chegar até a praia. Quando nós chegamos na praia, eu falei, Mônica, segura, porque se aqui no mar tá desse jeito, na praia as ondas vão estar muito maiores. E quando nós chegamos na reta das ondas, nós pegamos uma carona na traseira de uma das ondas e fomos até o canal onde nós desembarcamos. E quando chegou lá, um mar tranquilo, uma água parecendo um espelho. E nós agradecemos a Deus. Senhor, obrigado. Porque a palavra de Deus diz que a morte ela vem todos os dias para nós. Mas a graça do Senhor é derramada e nos dá vida. Sabe, se há um propósito nas nossas vidas, o diabo não vai ter o poder de nos sair daqui. Sabe, todos nós temos um propósito de estar agradecendo ao Senhor, como o pastor falou na oração, sabe, de ver nós começarmos pedindo, começamos a agradecer. E desde ontem eu não consigo parar de agradecer, Senhor. Obrigado por essa embarcação não ter virado no mar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livrou. E eu louvo ao Senhor. Senhor, obrigado. O que eu quero dizer para os meus irmãos, nos tempos das lutas ou das vitórias, sempre agradeço ao Senhor, porque o Senhor, Ele está conosco em todos os dias das nossas vidas. Amém? Esse era meu testemunho. Aplauda ao Senhor, amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor... Obrigado. Amém. Aleluia. O tema da palavra de hoje é quando a luta vira bênção. Acompanhe comigo Gênesis 32, do 22 ao 30. Diz assim, ó: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou-se suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs
a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhes deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E prosseguiu Jacó: pose-te que diga o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntam meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor Jesus, como um canal de águas vivas, Pai, através dos meus irmãos. E que a tua palavra, Senhor Jesus, não seja apenas letras, mas será uma palavra, Senhor Jesus, de águas vivas, que fluirá, Senhor Jesus, aos corações, Pai. E nós saímos daqui, Senhor Jesus, transformado pelo teu Espírito Santo. Eu te louvo, meu Pai, e eu te agradeço porque eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor já moveu águas e céus. Em nome de Jesus, amém. Aqui é uma história muito conhecida, uma história de Jacó. Mas eu quero voltar lá atrás. Jacó e Esaú, filho de Isaac e Rebeca, irmãos gêmeos. Primeiro nasce Esaú, em seguida nasce Jacó. Esses meninos, eles crescem e Esaú, ele vira caçador. Ele é um homem valente, ele é um homem que enfrenta as matas, os animais mais perigosos, e um homem muito habilidoso. Jacó se torna um pastor de ovelha, um homem mais tranquilo, um homem que gostava de ficar mais na sua tenda, um homem mais manso. Mas porém Jacó, ele tinha uma ambição. Ele queria muito as bênçãos, ele corria muito atrás de Deus querendo a bênção. Mas só que Jacó sabia: eu não sou o primogênito. Essas bênçãos é do meu irmão. Mas só que o meu irmão, ele já sabe que essa bênção é dele. Ele não se preocupa, ele troca por qualquer coisa. Ele não dá valor a Deus, ele não cuida das coisas de Deus. Jacó, ele tem a ambição de querer a plenitude, a bênção do seu irmão. E um belo dia o seu irmão aparece da caça com muita fome e fala para Jacó: Jacó, me dá um pouco dessa sua lentilha aí que você está fazendo. Meu, tá muito saborosa, muito cheirosa. Isso deve estar uma delícia. E Jacó, aproveitando daquela oportunidade, falou: eu te dou, se você trocar comigo, vamos fazer uma troca. O Saul perguntou: o que você quer? Dá a sua plenitude, você não liga, troca comigo. E o Saul: não, minha plenitude, não, mas eu estou com muita fome. Sabe, às vezes a gente procuramos comer em lugares onde não devemos. Sabe, ele olhou suas bênçãos, mas ele não conseguia ver com seus olhos carnais, e ele pensou no quê? Na minha fome. Então ele troca por um prato de lentilha. E Jacó se achou que ele já poderia ter posse. Mas só que tinha um segundo plano, né? Um segundo propósito. Quem tinha que abençoar era seu pai. E quando Jacó, ele planeja pedir a bênção do pai, ele não podia falar assim: pai, me abençoe porque eu comprei a bênção do meu irmão e agora ela é minha, o Senhor tem que me abençoar. Não, ele não podia, porque o pai não abençoaria. Mas só que Jacó, ele faz o que? Ele se veste com algumas peles, sabe, de animal, porque seu irmão era muito peludo e o seu pai era cego, então o seu pai não ia ver com os olhos, mas ia tocar, e ele precisava saber que era Esaú, então ele se veste com os pelos de animais. Então o seu pai toca e acha meio estranho e começa a fazer algumas perguntas, e ele pergunta: quem está aí? Jacó responde. Ele poderia ter falado: pai, sou eu, Jacó, eu vim buscar a bênção porque meu irmão me deu, mas ele falou: não, sou eu, o Esaú. E seu pai, debilitado, meio desconfiado, mas achando que era seu filho mais velho, foi lá e derramou a sua bênção, orou sobre Jacó e falou: filho, as tuas bênçãos. E quando seu irmão Esaú descobre o que Jacó fez, Esaú fica furioso. Esaú, ele é um caçador, ele mata um animal onde ele é normal, ele não ia se arrepender, então a sua vontade era pegar Jacó como um animal e decepá-lo, a sua cabeça, e matá-lo, porque ele foi enganado, ele foi roubado pelo seu próprio irmão. Então o Esaú, ele fica furioso, e Jacó, sabendo disso, ele foge. E quando ele foge, começa uma nova trajetória. Sabe, irmão, essas passagens, ela nos levam a momentos mais
intenso da vida de Jacó. A vida mais intensa, o momento mais intenso de Jacó começa agora, sabe? Ela está prestes a reencontrar o seu irmão. Quando Jacó foge, nós lemos Gênesis, quando ele foge, ele está para atravessar esse rio, e ele sabe que quando ele atravessar esse rio, ele vai ter um encontro com o seu irmão. Sabe, esse rio era o que livrava ele do seu irmão. Mas só que Jacó sabia que Saul iria matá-lo de qualquer jeito, porque quando falava de Jacó, falava, é o mentiroso, é o traidor, é o sem vergonha, é o cara que não presta. Esse era Jacó. Então Saul, ele tinha essa sede. Mas só que Jacó, ele tinha que atravessar esse rio, e ele sabia, quando ele atravessasse esse rio, com as suas esposas, com as suas servas, com seus 11 filhos, com todo o seu rebanho, com tudo, seu irmão poderia matar ele a qualquer minuto. Sabe, naquela noite antes do encontro, sabe, de Jacó com seu irmão, acontece algo inesperado. Sabe, Jacó, ele tem um encontro com um homem, mas quando ele vê esse homem, não é um homem comum. Sabe, muitas palavras, sabe, alguns livros da Bíblia diz que ele lutou com um anjo, outros dizem que ele lutou com Deus, outros pregadores dizem que ele lutou com o próprio Jesus. Sabe, quando ele tem esse encontro, o primeiro encontro dele, sabe, era reparar em um detalhe. Olha o detalhe importante, ele atravessou o rio com toda a sua família. E o primeiro detalhe importante, Jacó, ele estava sozinho. Tem momentos em nossas vidas que nós vamos, sabe, para o nosso quarto. E aqui Jacó, ele foi pelo seu canto sozinho, porque ele sabia, eu preciso orar hoje, sabe? Eu estou com saudade do meu Deus, porque ele foi o único, sabe, que cuidou de mim até hoje. Deus, ele é o único, sabe, que tratou comigo. Deus foi o único que alimentou a minha família. Deus foi o único que transformou os meus caminhos. Mas só que como hoje é um dos últimos dias de vida comigo, eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso ter uma vida transformada. Eu preciso, sabe, pedir perdão para Deus, porque eu sei que o meu irmão, ele vai me matar. Eu preciso que o Senhor cuida, sabe, da minha família, porque eu não sei o que vai acontecer quando eu encontrar com meu irmão. Olha o que diz em Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. A batalha que ninguém pode lutar por você. Vai ter batalha nas nossas vidas que vai ser você e você. Sabe, você pode ter família, você pode ter amigo, igreja, tudo isso é importante nas nossas vidas. Irmão, tudo isso é importante, mas tem luta que é sua, sabe, tem choro que só você vai conseguir. Tem coisas que só você vai conseguir vencer, só as muralhas que só você vai conseguir derrubar, sabe? Mas existem momentos em que Deus nos chama para ter um encontro individual, sabe? Um encontro profundo e transformador. Tem momento que Deus vai falar com você firmemente, sabe? E é no secreto que Deus trata o nosso caráter. É ali que ele vai falar assim, sabe o que é, Daniel? Você precisa mudar, você precisa se arrepender, você precisa, sabe, continuar um propósito que há na tua vida. Sabe, Jacó, ele sempre foi conhecido como um enganador. Em toda a sua trajetória, onde Jacó passava, onde ele colocava sua mão, era abençoado, mas ele era sempre conhecido como enganador, e as pessoas enganavam ele, porque ninguém confiava nele. E alguém que resolvia tudo na força, sabe, da estratégia humana. Esse era Jacó. Para se dar bem, ele tinha sabedoria. Ele nunca queria sair por debaixo. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção de Jacó é que ele sempre lutou pelas bênçãos de Deus. Ele sempre buscou, ele não queria saber o preço que ele ia pagar. Ele sempre buscou. Sabe? Mas agora ele não pode mais fugir do seu irmão. Ele não pode manipular, ele não pode negociar. Porque agora ele vai ter um encontro com o próprio Deus. E com Deus você não negocia. Com Deus você não consegue trapacear. Com Deus você não consegue enganar. Não tem um jeitinho brasileiro. Com Deus ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem meio termo. E agora Jacó, ele vai falar com a pessoa mais importante da sua vida. E ele precisa encarar quem ele é, sabe? E principalmente, ele precisa de Deus. Então, começa a sua luta. A luta de dizer para o Senhor, sabe, todo o seu eu. Rasgar, sabe, as suas camisas, o seu coração e dizer para Deus tudo aquilo que está dentro dele. Sabe, não era apenas uma luta física. Era uma luta espiritual, emocional
interna. Acho que para minha vida a maior luta que eu tenho é comigo mesmo. É lutar contra o pecado, é lutar, sabe, contra o meu inimigo, é lutar contra as minhas vontades, é lutar com o meu eu, sabe, eu lutar com as pessoas é mais fácil, mas você lutar com você mesmo é difícil, sabe por quê? Porque para as pessoas falam assim, Mônica, não dá nada a gente ir lá navegar, é só passar um ventinho, é só uma nuvem. Mas só que quando nós estamos lá em cima com medo, a primeira coisa que nós pensamos é em Deus, falar, Senhor, aqui só está eu e o Senhor, só o Senhor pode me salvar, é só o Senhor que pode acalmar esse mar, é só o Senhor que pode mudar as nossas trajetórias, sabe? O Jacó, ele estava lutando com medo, sabe, da culpa, sabe, ele estava com ansiedade, ele estava passando, sabe, por lutas intensas, lutando até o amanhecer. Deus ali, ele podia muito bem, sabe, acabar com a vida de Jacó, mas ele queria ver até onde Jacó vai. Até onde vai a sua luta, Jacó? Até onde você vai perseverar? Sabe, até onde você vai dizer não para as suas vontades, dizer não para as tuas emoções, dizer não para o seu querer e dizer sim para Deus? Até onde, Jacó, você vai? O anjo, ele queria saber de Jacó até onde ele queria, sabe, a sua bênção. Sabe, Jacó, ele não desistiu em nenhum momento. Por mais caminhos que ele andou errado, ele lutou, ele disse, eu vou conquistar. Sabe, esse texto nos diz que o homem tocou na coxa, deslocando. Sabe, Deus poderia ter vencido Jacó facilmente, mas ele escolheu tocar justamente no ponto, sabe, mais forte de Jacó. Quando ele, sabe, ele toca, ele rompe, sabe, os ligamentos, ele quebra a perna de Jacó. Sabe, quando ele faz isso, às vezes a gente entendemos que Deus castigou Jacó para que ele, toda vez que ele andasse, sentisse aquela dor, sabe, imensa na sua perna e lembrava assim, ai, Deus me castigou, sabe, eu era um miserável, eu era um mentiroso, eu era um enganador e Deus quebrou com as minhas pernas. E eu quero te dizer, irmão, sabe que eu acho que Deus fez isso? Para que toda vez que ele pegasse, sabe, uma muleta ou um cajado e estivesse andando, ele falasse, agora eu não ando mais com as minhas pernas, mas eu ando com Deus, porque se Deus é minha muleta, se Deus é meu cajado, é com Ele que eu vou, sabe, é saber que Deus, sabe, ele depende de Deus. Jacó, ele sabia assim que toda vez que ele estava ali, Deus é as minhas pernas, é com o Senhor, meu Pai, que eu vou vencer, não importa a dificuldade, não importa os caminhos, porque para Deus a cicatriz vale mais que diploma, sabe, o diploma ele fala do que você conquistou. Olha que forte isso, sabe, a cicatriz é daquilo que você suportou. A cicatriz é uma das maiores vitórias que temos. A cicatriz não fala para onde você vai, mas ela está, sabe, indicando onde você veio. A cicatriz fala de onde você está vindo. A cicatriz revela que você está vivo. A cicatriz fala que quem feriu não foi maior de quem te sarou. Ela fala disso. Sabe, para você vir para cá, você não trouxe seu diploma, mas para onde você vai carregar a sua cicatriz, sabe? Pois isso, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele mostrou não foi um diploma da ressurreição. Ou seja, você convence com as suas marcas do que com os seus diplomas. Ele está mostrando que quem o ressuscitou é mais forte do que te feriu. Jesus, quando ele mostra as suas marcas nas mãos, ele não está mostrando assim, ó, sabe o que é? Aqueles soldados me feriu, aqueles soldados me maltratou. Não, ele está me falando que aquele que me maltratou, aquele que me crucificou, aquele que, sabe, tentou, sabe, acabar com os planos de Deus, não é mais forte do que meu Pai, não é mais forte do que Deus, porque o que Deus tem é maior. Isso nos ensina algo poderoso e Deus às vezes nos enfraquece para nos transformar. Eu tive um tempo da minha vida que eu achei que eu não precisava mais da igreja. Eu fiquei rebelde, eu não esqueço disso. Eu achei que eu podia, vamos dizer, superior e decidi ir embora. Foi aonde eu descobri que sou meramente um ser humano. Meramente ser humanos que dependemos totalmente de Deus e dos irmãos. Sabe, que viver sozinho não vale a pena. Sabe, achar que, sabe, eu tenho tudo e ao mesmo tempo eu não tenho nada. Sabe, viver sozinho numa solidão. Eu decidi virar um caminhoneiro, um carreteiro e falar assim, agora eu vou conhecer o Brasil. E ali eu conheci o meu caráter. Ali eu conheci, sabe, a minha dependência. Sabe, então Deus às vezes ele vai nos ferir, nos levar em lugares aonde
sabe, nós temos tudo e ao mesmo tempo não temos nada. Porque enquanto Jacó era forte, autossuficiente, ele não dependia totalmente de Deus. Mas agora, ferido, ele se agarra e diz: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Será que hoje nós estamos dispostos a falar isso para Deus? Senhor, não importa se você me feriu. Não importa, Senhor, se você tirou tudo que eu tenho, ou se você me deu tudo isso. Será que eu vou agarrar os pés do Senhor e dizer: Senhor, tu não vai embora enquanto não me abençoar? Nós estamos num tempo onde muitas coisas podem acontecer espiritualmente, e um dos maiores eventos é a vinda de Cristo, sabe? E muitos irmãos vão ficar. E essa vai ser a luta deles, de falar para Deus: Senhor, eu não te solto. A minha luta interior é estar sempre aqui, sabe, nos cultos, na minha casa, estar orando e falando com Deus, lutando com a minha carne, porque o mundo, ele diz assim, ó: você não precisa disso, Sandra. Você pode fazer o que você quiser. Você pode curtir, você pode fazer o que você quiser. Não vá para a igreja, não leia mais a Bíblia. Mas só que a nossa luta é todo dia falar: não, eu vou segurar. Eu vou lutar com o próprio Deus para que a minha bênção venha. Isso nos ensina algo poderoso. Sabe, Deus às vezes nos enfraquece para nos transformar, enquanto Jacó era forte, sabe? Aqui está o coração da mensagem: uma fé que persevera, mesmo ferida, uma fé que não desiste, mesmo sem entender o caminho nosso, sem entender por que eu sofro, por que tantas coisas acontecem. Uma fé que se apega a Deus acima de tudo, é algo que não se entende. Para muitas pessoas parece loucura seguir a Deus. Para muitas pessoas parece que, sabe, ser um homem diferente, ou ser um cristão, é algo esquisito. Mas eu digo para você, irmãos, que seguir a Deus é ser, sabe, cuidado com carinho por um Pai amoroso que tem um amor ágape, um amor que nenhum ser humano consegue ter. O maior amor do mundo é o amor de Deus sobre as nossas vidas, sabe? Então vem a pergunta divina que ele faz. Olha a pergunta que Deus faz para Jacó: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó, ou seja, enganador. Olha que engraçado que para o seu pai Isaac, quando o seu pai pergunta: quem está aí? Ele fala: Esaú. Por que ele não falou Jacó? Sabe por que ele não falou? Porque ele sabia que se ele falasse Jacó, ia falar: ah, qual que é o seu nome? Eu sou um mentiroso. Qual que é o seu nome? Ah, eu sou um enganador. Qual que é o seu nome? Ah, eu sou um ladrão. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe, é isso que ele estava falando, mas só que Jacó, ele preferiu dessa vez falar para Deus: eu sou o Jacó, eu sou aquele pecador, eu sou aquele enganador, eu sou aquele mentiroso, Deus, e eu estou aqui, Senhor Deus, falando que meu nome é Jacó, porque hoje eu me arrependo, Senhor, de tudo aquilo que eu fiz lá atrás, meu Pai. Eu tenho um encontro com meu irmão, meu Pai, e se meu irmão me ver, eu tenho a certeza que ele vai me matar. Então, Senhor, hoje eu estou aqui me arrependendo, meu Pai, dos meus pecados. E o engraçado é que Deus não perguntou, sabe, por perguntar. Deus sabia que ele era Jacó, sabe? Mas Deus perguntou para Jacó para ele reconhecer quem ele era. A pergunta de saber o nome era para Jacó entender quem ele era. Nós temos ser humanos temos o dom de todo erro nosso nós justificar. O nosso erro nunca é maior do que o do meu irmão, mas às vezes nós condenamos o nosso irmão como pior pessoa. Aqui Jacó está dizendo: Senhor, minha família não tem culpa, sabe? Meu irmão, ele quer acabar comigo, mas poupe minha família, poupe os meus irmãos, poupe, Senhor, me perdoa, porque eu mereço. Assim foi o ladrão da cruz, quando está crucificado, ele, Jesus e o outro, ele diz: Senhor, tu não tem culpa de estar aqui. Eu sou ladrão, meu amigo ali é ladrão, assassinos, nós merecemos a cruz, mas o Senhor não. Se o Senhor tiver misericórdia, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus disse naquele momento: hoje mesmo te verei no paraíso, sabe? E depois disso, que Jacó, ele se arrepende, vem a transformação, sabe? Você será mais do que Jacó. Seu nome não será mais Jacó, mas agora será Israel. Olha a bênção de Deus. Deus está dizendo agora: você sabe o que é, Daniel? Você não vai ser mais conhecido, sabe, como um mentiroso. Daniel, você não vai ser mais conhecido, sabe, como um usuário de droga. Daniel, você não vai ser conhecido como um Zé Ninguém. Não, você não vai ser mais conhecido assim. Você será chamado Israel. Presta atenção, irmãos. Muitas das vezes, em nome de Jesus, vocês não falaram isso, mas
Quando eu era criança, eu ouvi muito da história. Quando tinha 2, 3 ou mais irmãos, sempre tem. Eu falo que o caçula é o mais tranquilo e o mais velho é o mais apimentado. E antigamente as pessoas falavam o quê? Esse aí é a ovelha negra da família. Esaú, ele poderia ser considerado a ovelha negra, porque ele era agitado. Ele, sabe, ele era espontâneo, ele era caçador. Esaú e Jacó eram um menino bom. Mas só que, na realidade, Deus, ele trabalha em todos os momentos e nenhum de nós, sabe, da nossa família é ovelha negra. Não, não é. Todos nós e nossos irmãos e toda a nossa família é santa e santificada por Deus todos os dias, porque Deus derramou o teu amor, entregou o teu filho por nós, para nós sermos abençoados e não amaldiçoados, sabe, não dispara palavras, sabe, na vida dos teus irmãos de maldição, sabe. Jacó, de enganador, ele se tornou príncipe. Ele podia ter se tornado a pior pessoa, mas Deus transformou ele de príncipe, sabe? De fugitivo para alguém que luta e vence com Deus. Muita gente acha que ele venceu socando Jesus, sabe? Socando Deus, socando o anjo. Não, ele venceu porque ele persistiu em ficar com Deus, ele persistiu em correr atrás da bênção, ele persistiu de saber: Senhor, Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Senhor, sem Ti eu não vou a nenhum lugar. Sabe, Jacó, ele sabia disso e ele persistiu e ele venceu com Deus, sabe? Mas perceba que Jacó saiu machucado. Deus não feriu Jacó para que ele sofra, mas para que ele saiba que ele não anda por si mesmo. E agora ele anda com Deus, sabe? A bênção veio, paz veio, mas deixou marca. E isso nos ensina que experiências reais com Deus nos transformam de formas visíveis. Nem sempre saímos inteiros como antes. Saímos diferente, mais dependente, mais humildes e mais conscientes da graça. Quando nós aceitamos a Jesus, as nossas vidas já não são mais as mesmas. Nós somos mudados e transformados. Nós somos cheios do Espírito Santo e é Ele que nos conduz às nossas vidas. Aonde nós estivermos, a bênção dele está. Sabe, e Ele chama aquele lugar de Peniel, quer dizer, eu vi face a face, a minha vida foi poupada. Ontem a minha vida foi poupada e eu creio de todos nós hoje, as nossas vidas também foi poupada. Sabe que declaração poderosa. Ele não saiu dali com riquezas nem com soluções imediatas para todos os problemas, mas ele saiu com algo maior, um encontro real com Deus. Olha que poderoso. Sabe, nós saímos muitas vezes desse culto e às vezes achamos que nada aconteceu, mas eu quero declarar que você saiu já daqui vitorioso, porque a graça do Senhor, ela está conosco. Talvez você esteja vivendo uma noite como de Jacó, sabe, uma luta interna, o medo do amanhã, uma certeza de contas com o passado. Deus está chamando para não fugir dessa luta, mas enfrentá-la com Ele. Enfrenta as suas lutas com Deus, entrega nas mãos dele, sabe, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades e dúvidas, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele é Deus para te dar sabedoria e te ajudar. Não desista no meio da madrugada, pois a sua vitória está chegando. Não solte de Deus antes da bênção chegar. Mesmo ferido, continue agarrado, porque pode ser justamente nesta luta que Deus vai mudar a sua identidade. Ele vai curar a tua alma, sabe, desse sofrimento, dessa tristeza, e Ele vai te dar um novo começo, um começo, sabe, poderoso, um começo interno. Sabe, eu quero concluir essa palavra te dizendo que toda luta com Deus termina com transformação. Você pode até sair machucado, mas sairá abençoado. Sabe, você vai fugir ou vai lutar até ser transformado, mas Deus vai fazer que possamos dizer como Jacó: eu não te deixarei ir se não me abençoar. Sabe, hoje você pode dizer para Deus: Senhor, eu não quero sair daqui, sabe, meu Pai, da mesma forma que eu entrei. Senhor, eu tenho essa luta minha interior, eu tenho algo dentro de mim, Senhor Jesus, que não me aquieta, eu tenho algo em mim que me dá, sabe, uma angústia. Senhor, eu não quero isso comigo, Pai. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor livre isso de mim, limpa eu de dentro para fora, transforme as minhas vidas, sabe, Senhor, me dê visão espiritual, me dê um ouvido espiritual para que eu possa ouvir a Tua palavra. Faça como Jacó, sabe, não desista dos planos do Senhor, não desista, sabe, dos teus planos, dos teus sonhos, porque se está no teu coração e é coisa boa, Deus está no controle e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Tenha certeza que o Senhor é contigo em todos os lugares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar.